uma igreja que, uma igreja que acha que não depende de Jesus, é você mostrar que ela depende de Jesus, que o que ela tem do ponto de vista de obras não é suficiente para a sua salvação. Então, o que nós estamos confrontando aqui, o principal problema de Laodiceia é o legalismo, né? É o legalismo, é acreditar nas obras. Há alguns textos aqui na Bíblia que eu poderia apresentar, mas eu não vou fazer isso agora. Ao longo do nosso estudo, se der tempo, eu faço outro comentário aqui apresentando os textos, contextualizando na Bíblia porque que Laodiceia ela, ela não é quente, mas ela é morna, né? E, e na Bíblia, nós temos nas cartas de Paulo a explicação do que são as obras quente, fria e morna, para entendermos o que Jesus precisa fazer em Laodiceia por sua permissão. E quem faz hoje a replicação desse conselho são aqueles que hoje estão na igreja pregando a terceira mensagem angélica, que é a nossa mensagem presente, né? Então, as implicações nesse contexto são profundas e o exercício, a prática de pregar no contexto do conselho de Jesus como testemunha fiel e verdadeira é que também causa sacudidura na igreja, né? Então, esse é mais um dos pontos que causa sacudidura na igreja. Aliás, de acordo com Ellen White, esse é o ponto que causa sacudidura na igreja, mas nós temos subpontos, né? Semana passada nós falamos do progressismo, do relativismo dentro da igreja, enfim, pontuamos outras coisas também, que são elementos que vêm a corroborar com a sacudidura, mas de acordo com o espírito de profecia, a questão do legalismo é um dos principais pontos de sacudidura. Obrigado, Joelso. Eu queria mostrar uma visão que eu tenho aqui para vocês, para que a gente possa ver como tanto o legalismo como fala, o progressismo, eles parecem divergir, mas no final parecem pregar a mesma coisa. Por exemplo, o legalismo, ele pega o perfeccionismo, entendeu? Como se você pudesse alcançar a perfeição e fosse independente de Deus, chegasse a um nível sem precisar de Cristo, né? Para poder chegar a esse nível de perfeição. E eles têm a ideia de que chegam nesse nível de perfeição, que já da impecabilidade, etc. e tal. E então, não tem mais pecado. Não tem mais pecado. Por outro lado, o progressismo, ele, ele não fala que eles não têm mais pecado. Eles simplesmente santificam os pecados. Não existe mais pecado. Porque aquilo que uma vez era pecado não é mais pecado. Porque agora que você está em Cristo Jesus, Jesus modificou tudo, a visão não é mais, não mira mais em pecado, não existe mais essa ideia de pecado, porque tudo agora é amor. Então, o que era antes visto como uma coisa que era passível de morte, hoje não existe mais. Então, você não tem mais. Ambas as duas teorias te dizem o seguinte: você não tem do que se arrepender, porque o que você não peca mais, entendeu? Se por um lado o legalismo diz que você consegue chegar num estágio de perfeição, entendeu? Que você não peca mais porque você chegou a um estágio de perfeição. Por outro lado, o progressismo te diz o seguinte, que aquilo que você via como pecado não é pecado. Então, se eu não vejo mais como pecado, não tenho mais que pedir perdão por isso, porque eu não vejo pecado mais. Vou dar um bom exemplo aqui. Eu poderia citar muitas outras coisas, mas eu vou dar que eles têm muitas outras coisas que eles falam. Por exemplo, o progressismo não tem mais como pecado o homossexualismo, entendeu? Eles até apoiam a união gay. Então, se não é pecado, eu não tenho mais o que pedir perdão, entendeu? Eles também não veem como errado o aborto, então não tem como pedir perdão e muitas outras coisas mais, entendeu? Então, e por isso que o apelo da testemunha fiel primeira coisa, o ouro. O ouro é a fé. Quando essa igreja precisa de fé, porque ela chegou num estágio de incredulidade absurda, entendeu? E ela pensa que ela ainda tem, que ela é rica, que ela é rica de fé, mas ela é incrédula, entendeu? Ela é incrédula, ela não acredita. A justiça de Cristo aqui agora. Para que eu preciso da justiça de Cristo? Porque eu sou pecador, porque eu cometo pecados. Por isso que Cristo, quando veio a esse mundo, a mensagem dele é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus.
Ele veio despertar na gente o desejo pelo arrependimento. Então, eu preciso ter a consciência de que sou pecador e que preciso me arrepender. Se eu não tenho a consciência de que sou pecador e que preciso me arrepender, e eu não preciso me arrepender de nada, por que eu preciso de Cristo? Beleza? Colírio, porque eu não recebo o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz o quê? Vem me convencer da justiça, do juízo, do pecado. E essa igreja, ela não estava sendo convencida, ela não recebeu o Espírito Santo, ela não tinha esse convencimento do que era certo e do que era errado, entendeu? E de que ela precisava de Deus. Por isso que o texto fala, segue dizendo assim, portanto, arrependam-se, né? O apelo é que eu repreendo e disciplino todos aqueles que eu amo. Ser zeloso, pois, zeloso e arrependa-te, entendeu? Porque ambos estavam num estágio de que um achava que era carne santa e o outro achava que agora era permitido todas as coisas, entendeu? E é uma confusão, é uma grande confusão enrustida por Satanás, entendeu? Na mente das pessoas para desviar do foco certo, que é a necessidade de Cristo para a nossa salvação. Mas alguém quer falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite, Cal. Boa noite, a Joelson. Boa noite, Boa noite. Josimar. Feliz em saber que você está bem de saúde. Tá certo? Aos demais, Kézia. Feliz sábado a todos que estão aí conosco. Eu queria fazer também Quem está falando? Watson? Eu estou falando aqui. Pronto. Alguém falou por cima da minha voz aí. Então, olha só, eu quero fazer um retrospecto desse simbolismo que João coloca-se dentro do livro do Apocalipse através do poder do Espírito Santo. Duas coisas que nos chamam a atenção, né? Esse simbolismo, ele age com uma forma real da época. A gente sabe que Laodiceia era um centro comercial e financeiro, né? Todos os bancos comerciais daquela época passavam por Laodiceia, né? Por isso que era uma cidade muito próspera, muito rica, e tudo girava em torno dela, né? E a cidade ela se tornou tão próspera de que ela realmente Deus usa ela como uma forma de um simbolismo para representar algo real sobre a vida espiritual da atualidade da igreja, né? Então, eu já vi alguém comentando de que Ellen White descreve a igreja adventista como a igreja de Laodiceia. Eu nunca vi, particularmente, eu nunca vi em nenhum dos materiais dela, ela colocando a igreja como a igreja de Laodiceia, certo? Se vocês tiverem, depois vocês me apresentem aí, porque eu até então, todos os livros que eu já li dela, nunca vi ela mencionar esse tipo de colocação. O que está se colocando dentro da Bíblia é que Jesus faz uma advertência à igreja dele através de uma cidade que era uma cidade que se achava abastada, né? Ela tinha muita coisa, ela tinha muita riqueza e ela não tinha um compromisso para a sua vida familiar, para a sua vida espiritual, né? Para a sua vida religiosa como contexto a nível cidade. E Jesus usa esse simbolismo para apresentar, porque ele diz assim, eu conheço as tuas obras. Então, sabia que a cidade era uma cidade próspera, certo? Mas também sei que tu não és nem quente e nem fria, tu é o tipo daquela cidade que aceita tudo, né? Tu não tem um posicionamento. Então, assim, por tu não ter um posicionamento, a vontade que eu tenho é de vomitar, né? Tudo aquilo que você tem recebido e, ao mesmo tempo, oferecido. Então, não era uma coisa sustentável. Então, a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, quando Deus escreve uma carta para esta cidade que estava uma igreja dele, né, fundada ali, né, na Ásia, era para chamar a atenção também dos próprios membros da igreja que estava ali, na cidade de Laodiceia.
que aquele povo precisava entender, e aí me vem o pensamento daquilo que Ellen White diz sobre as grandes metrópoles, né, as grandes cidades, né, que são fortificadas, que as pessoas vivem mais para os interesses econômicos, financeiro, que não tem compromisso, tem poucas pessoas que hoje têm essa preocupação de fazer pelo menos uma oração, se preocupa mais nas questões financeiras. Jesus estava chamando a atenção justamente para a igreja que estava ali dentro e também para as igrejas dos últimos dias, que é a nossa. Nós vemos hoje a nossa igreja com uma situação um pouco confortável, na zona de conforto, como o Joel colocou. Nós temos uma igreja que tem uma biblioteca literária que nem todos têm. Nós temos materiais aí que as pessoas de outras denominações estão buscando informações para a saúde, para a alimentação, dentro de nossa fonte, enquanto nós estamos acomodados com isso, que deveria estar apresentando essas obras de Deus através daquilo que foi escrito. Então, por isso que eu vejo que esse simbolismo tem que despertar a igreja, porque aí a vontade de Deus é vomitar, mas não vomitou, porque ele acredita que pode ter soluções, pode ter viravolta. E a cidade de Laodiceia, ela foi completamente, entrou em ruínas, a economia acabou, a cidade ficou pobre. Por quê? Porque ela esqueceu da parte principal, a riqueza espiritual. Se ela tivesse o temor de Deus, tivesse a busca constante, botasse Deus como prioridade, certamente ela não entraria numa ruína como hoje nós temos a história de Laodiceia. Obrigado, Obrigado. Adson. Vou passar agora a voz para Joelson. Com relação a texto, onde a aplicação da condição espiritual de Laodiceia é feita para a igreja de Deus, isso está em Primeiros Escritos. Perdão, Testemunhos Seletos, volume 1. Na página 327, diz assim, ó: a mensagem à igreja de Laodiceia, a mensagem à igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação e é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. E ela vai trazer para uma questão mais próxima, assim, mais intrapessoal, a aplicação dessa mensagem, na página 327, citando Apocalipse 3:17, ela vai dizer o seguinte: o Senhor nos mostra aqui, falando de Laodiceia, né? O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores, a quem ele chamou para adverti-lo, não é uma mensagem de paz e segurança. Não é meramente teórica, mas prática em todo particular. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como em uma posição de segurança carnal. Sentem-se bem, pois se imaginam em exaltada condição de realizações espirituais. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3:17. Ela continua narrando a situação de Laodiceia aqui, em Testemunhos Seletos, mas esse texto é um dos textos do Espírito de Profecia que claramente aponta a Igreja de Deus como sendo a igreja a quem a carta a Laodiceia tem aplicação especial. Esse é um ponto. O outro ponto é que as 7 cartas do Apocalipse, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, são aplicações à Igreja de Deus, não são 7 igrejas, é uma igreja só em 7 fases. Então, essas cartas, no contexto apocalíptico, independente do que nós vemos aqui no Espírito de Profecia, são cartas aplicadas à Igreja de Deus, que, começando ali no primeiro século da era cristã,
avança por toda a história até a volta de Jesus. Então, desde o primeiro século da era cristã até a volta de Jesus, essa igreja ela passa por 7 fases, sendo que de 1844 para cá nós estamos vivendo a última fase das 7, né? Então Jesus está para voltar. Então, Só Joelson, que Jesus... Oi. então quer dizer que, vamos só para contextualizar aqui, deixa eu ver se eu entendi igual todo mundo e o que você está dizendo. Então, quer dizer que a sétima igreja, que é Laodiceia, representa todo o povo de Deus, não só os que estão dentro da igreja adventista, mas também os que estão por fora. Então, poderíamos dizer que seria todo mundo cristão que adora a Deus, que diz adorar a Deus, nos últimos Olha, tempos, do ela é mais... pós-modernismo, nessa nossa era pós-moderna. Todo mundo que diz ser cristão nessa era pós-moderna pode compor a Laodiceia, a igreja visível e invisível. Eu acredito que pode se aplicar a todo o povo de Deus, até porque a Igreja de Deus ela é maior fora do Adventismo do que necessariamente dentro do Adventismo, né? Uhum. Mas há um chamado especial para os Adventistas, porque é daqui que parte a pregação das mensagens angélicas. É essa igreja que tem a doutrina do santuário, é essa igreja que tem Mas você não acha Deus. também que esse contexto de Laodiceia também está aplicado para o povo lá fora também, não? Eles também não se encontram nessa natureza também? Sim, como eu disse, eu acredito que se aplica sim à Igreja de Deus do ponto de vista geral, mas há um chamado especial para a Igreja Entendi, Adventista. entendi. Até porque Ao mesmo tempo que ele é global, né, para todos aqueles que é, são servos de Deus, mas ele também é especificamente para a sua igreja. Tem exatamente. Dupla aplicação, entendi. Ela é uma mensagem de aplicação geral com um chamado especial para a Igreja Adventista, porque ela diz aqui na página 327 de Testemunhos Seletos, volume 1, o seguinte: o Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores, esses pastores nossos aqui são pastores que pregam na igreja adventista, são pastores adventistas. São esses pastores que têm a responsabilidade de pregar as nossas crenças fundamentais, primeiramente para a igreja, preparando a igreja para encontrar-se com Jesus, receber o Espírito Santo. E, a partir desse momento, a igreja externa para fora da sua realidade aquilo que, no primeiro momento, Deus passa para os pastores passam para os membros, por sua vez, disseminam essa verdade para outros. Agora, essa mensagem que tem que ser pregada, ela não é mensagem politicamente correta. Hoje você pregar sobre algumas coisas na igreja, aí você mexer com o tempero, entendeu? Mas é essa mensagem que Deus delegou primeiramente para os pastores e para a igreja pregar. A mensagem do terceiro anjo, ela vai na contramão até mesmo daquilo que dentro da igreja é considerado politicamente correto. Então hoje não se fala mais sobre algumas coisas na igreja. Falar sobre modéstia cristã, para quê? Falar sobre outras coisas na igreja, para quê? Vixe, vai falar de modéstia cristã, tu é um fariseu. Pois é, então assim... Eu queria apenas, assim, em uns pontos, concordar com o Joel, em outros, ter uma divergência, porque, assim, a gente precisa entender, buscando fundamentos, a gente usa aí a analogia, certo? O que é uma analogia? Ellen White está usando uma analogia, certo? Ela busca fundamentar os princípios básicos do que ela recebe quando, em visão, Deus apresenta para ela uma mensagem sobre um comparativo relacionado à igreja que estava em Laodiceia. Lá era uma igreja fundada por Cristo Jesus, através do apóstolo Paulo, né? Porque aí está se falando da Ásia Menor, e o apóstolo Paulo foi quem pregou em toda essa região da Ásia Menor. Não teve uma região dessa que Paulo não tenha levado a mensagem de Cristo. E Ellen White ela usa essa analogia
Laodiceia não foi fundada por Paulo, não. Não, eu Ele, não falei que foi fundado, eu falei que ele levou a mensagem. Então, olha só, todas essas igrejas, elas receberam mensagens do apóstolo Paulo, como também de outros discípulos de Jesus, certo? O que é que eu levo, na verdade, no entendimento dessa analogia? Quando Ellen White chama a atenção sobre quando ela apresenta a mensagem, ela diz assim, para o tempo presente, ela estava falando sobre aquele momento em que Laodiceia recebeu uma mensagem para aquele tempo presente e eles rejeitaram. E ela busca essa analogia trazendo também para os pastores atuais da nossa igreja que eles deveriam ter essa mesma preocupação, essa advertência, como aí você colocou, de preparar a igreja, para a igreja semear essa mensagem, né, de advertência para o mundo como um todo, apresentando uma vida descompromissada de todas as nações, de todas as pessoas. É por isso que lá no livro do Apocalipse diz que 3 anjos tinham uma mensagem. E uma das mensagens era a proclamação do evangelho a todas as nações. Então, a igreja recebeu essa responsabilidade para a pregação do evangelho, mas ela não poderia sair de qualquer jeito, porque a mensagem poderia não ter efeito. Então, aí você entrou dentro do eixo, quando diz que ela chama a atenção para que os pastores se despertassem sobre o compromisso e a responsabilidade que eles tinham com a igreja, de preparar a igreja para que a igreja pudesse proclamar esse evangelho a todas as pessoas de Laodiceia. No sentido Laodiceia aí, Cláudia colocou certo, é todas as pessoas que precisam ouvir as verdades para serem salvos, porque eles estão vivendo um momento do, vamos dizer assim, do acomodismo, né? Ah, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. E aí você pautou certinho quando você disse assim, mas hoje os pastores têm receio de pregar alguns princípios básicos sobre vestuário, sobre pintura, sobre certas coisas que relaxou. E esse chamamento de novo, como você mencionou, tem que voltar de novo para que a igreja volte a ter a responsabilidade do compromisso da mensagem de Cristo de maneira mais categoricamente mais forte. Aí ela usa essa analogia para trazer a história de Laodiceia para os dias, nos nossos dias, os dias atuais. Pelo menos é o que eu compreendo dessa forma. Viu, Adson? Deixa eu só tentar pontuar aqui alguma coisa que você falou aí. Ó, Joelso bem explicou direitinho quando ele falou assim, ó, a gente tem que lembrar que quando a gente estudou o Apocalipse, as 7 igrejas, primeiro ponto, realmente, as 7 igrejas eram 7 igrejas literais. Só que quando essa história das 7 igrejas aparece cá em Apocalipse, é apresentado num contexto profético, entendeu? Cada igreja representava uma era, um tempo, que a gente até já estudou aqui. Cada igreja representava uma era e um tempo. E ele usava aqueles sentidos literais da época para fazer uma aplicabilidade para aquela era do tempo profético que foi passado para cada igreja. Não vou detalhar aqui, porque o assunto nem é esse. Mas quando chega na 6ª igreja, que é Laodiceia, a gente já chega num contexto profético que está se referindo à era desse contexto profético. Não está se referindo à questão da igreja literal lá. A gente está pegando, quando o Joelson botou aqui, historicamente ele passou aqui, como era Laodiceia literal, né? Ela produzia tecidos, ela produzia essas coisas. Quando ela chega no contexto profético aqui, da era profética, ele usa esse contexto literal de uma forma simbólica, tá entendendo? Para a gente tentar agora desvendar o simbolismo disso para entender o contexto simbólico e espiritual desta igreja para a nossa era, nessa era que se encontra a Laodiceia. Laodiceia se encontra em que era? Na nossa era. Quando a gente estudou as igrejas em cada tempo profético em que elas se encontrariam, Laodiceia cai na nossa era. Então, nós somos a era da Laodiceia, entendeu? Depois de Filadélfia, nós somos a era de Laodiceia. E ele descreve aí como vai ser
como vai ser o perfil, como era o perfil desses cristãos dessa era, né? Como Josué abordou, é uma chamada direta para dentro da nossa igreja e também uma chamada para os cristãos, que a igreja de Deus ela é composta da igreja visível e igreja invisível, né? Então, essa mensagem, ela abrange todos, mas ela é uma chamada direta para a nossa igreja, não é só para pastores, tá? Deixa claro que Deus puxa mais a orelha dos pastores, porque eles são a liderança, mas esse é um chamado para todos, entendeu? Porque não são só os pastores que estão nessa condição de ricos sois, estou enriquecido, de nada tem falta, entendeu? Estamos, todos nós que fazemos parte de Laodiceia, estamos vivendo, de certa forma, essas condições de precisar ser despertado. Lembra das 10 virgens? Todas as 10 Não, dormiram. eu não tô aqui tirando a nossa responsabilidade. Eu estou colocando o que ela escreveu no livro, quando ela adverte a responsabilidade diretamente dos pastores para o preparo da igreja, para que a igreja pudesse sair fortalecida. Não estou dizendo que nós não temos que pregar o evangelho para as pessoas em si, não é de responsabilidade para todos nós. E com relação à sétima e última igreja, ele não está correto. Nós somos a última geração para a pregação desse evangelho, entende? Só que ele justamente usa esse comparativo para que a igreja não entre nesse mesmo patamar que Laodiceia entrou. Se sentiu tão cheia de literatura e se abastou e não teve compromisso de fazer o papel que deveria fazer, entendeu? Não estou dizendo que a gente não pode, não tem responsabilidade, não. Entendi. Muito bem. Queria Pode sim, só dar Lucas. Pode falar. Joelson, Ah, Joelson, você porque o verdinho aqui no Lucas. Tá certo, pode falar, Joelson. a questão mencionada sobre o que Laodiceia considera como bens preciosos, um legado de importância que ela não pode se separar dele. Eu citei a questão literária, a questão do conhecimento teológico, mas esses são pontos de um contexto geral, né? Poderíamos colocar muitas coisas aqui. Esses só são alguns dos elementos. E toda essa conjuntura, ela traz para a Laodiceia um sentimento de orgulho e de autossuficiência, porque ela deposita a sua segurança naquilo que ela tem condições e capacidade de produzir, quando na verdade o que Jesus oferece é o que parte dos seus próprios méritos, ou seja, Laodiceia, ela tem se gloriado, ela tem se vangloriado por aquilo que ela produz. Tanto é que a carta começa: conheça as tuas obras. Jesus não está falando das obras do Espírito. Jesus não está falando das obras que são resultados da graça. Ele está apontando para Laodiceia o principal problema de Laodiceia, as obras. Então, esse é o contexto de Laodiceia, né? E uma vez que essas obras são apontadas, elas são decorrentes de uma série de fatores. O conhecimento teológico que Laodiceia tem, o entendimento que ela tem daquilo que ela precisa fazer para obedecer a Deus, o conhecimento da lei, o esforço no sentido de obedecer a lei, a sinceridade em Laodiceia. Se você pegar, por exemplo, o capítulo de Testemunhos Seletos, que fala sobre a igreja de Laodiceia, e é o capítulo 67, fala sobre a igreja de Laodiceia. E ela começa a abertura desse capítulo com o primeiro parágrafo, na página 327, dizendo assim: a mensagem à igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação e é aplicável. Ela não está falando aqui de uma forma alegórica, análoga, simplesmente. Ela está fazendo a aplicação daquilo que está escrito em Laodiceia. Ela está aplicando o símbolo, a realidade da igreja. Então, esse texto ele deixa muito claro que, ao se fazer essa aplicação ao povo de Deus no tempo presente, esse tempo presente dela aqui é o tempo dela.
Nos dias de Ellen White já havia esse problema do legalismo. Você tem, por exemplo, o ano de 1888, uma data memorável. Essa data é a principal data de eventos ligados à igreja num contexto de controvérsia teológica, debate teológico. A igreja praticamente quase que se dividiu nesse período da história. Esse período ficou conhecido como a Assembleia de Minneapolis, 1888. Nós tivemos dois partidos distintos na nossa teologia adventista. Um partido liderado por Wagner e Alonso Jones e Ellen White. Estes três defenderam o tema da justificação pela fé da forma como o temos como uma das nossas 28 crenças fundamentais. Então, eles defenderam corretamente, tanto Wagner como Jones, o tema da justificação pela fé. Por quê? Porque nos períodos anteriores a 1888, a igreja deu muita ênfase à questão da lei, de forma que Ellen White chega a afirmar que a nossa teologia, nos primeiros 40 anos da nossa existência como adventista do sétimo dia, era uma teologia comparada com um monte de Gilboa, seco, ressequido, sem água, sem vida. Era só legalismo. Dava-se muita ênfase à lei e não se falava da graça de Cristo Jesus, né? Então nós tínhamos o quê? Uma pregação falcada na lei sem graça. Mas quando você vai para as cartas paulinas, quando você vai para o evangelho na Bíblia, o tema da justificação pela fé, que começa no santuário, a partir do que nós temos como solução para o problema do pecado de Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis, dali para frente nós temos o amadurecimento do plano de redenção com lei e graça equilibrados, andando juntos. Só que a nossa teologia ela foi fundamentada, num primeiro momento, baseada na ênfase à lei, e não na lei com a graça, né? Eu não vou entrar nos méritos mais detalhados aqui por conta do tempo, mas quando ela cita aqui a mensagem à igreja de Laodiceia, é uma impressionante acusação e é aplicável ao tempo do povo de Deus no tempo presente. Foi exatamente nesse momento em que a igreja se debruçou para debater um outro aspecto do mesmo contexto do plano de redenção, porque a lei e a graça fazem parte do mesmo contexto. Mas nos primeiros 40 anos, a graça foi tirada do contexto do plano de redenção, com ênfase na questão da lei. E é aqui que entra, de uma forma muito específica, o começo da carta Laodiceia. É impressionante notar que a sexta igreja ela termina em 22 de 1844, e a partir dessa data nós temos o início de Laodiceia, que é uma igreja focada nas obras. E foi isso realmente que aconteceu. O embate teológico, houve sacudidura na igreja na época, né? Pessoas se afastaram, pessoas discutiram. A própria Ellen White, a sua credibilidade como profeta foi posta em xeque, né, naquele momento. Se vocês lerem essa história da igreja, tem um livro muito bom, vou indicar aqui para vocês, Em Busca de Identidade, do Kenai, George Kenai, e um livro que é mais específico para esse momento, A Mensagem de 1888, do George Kenai também, tá bom? Aí nós temos outros, como A Mão de Deus ao Leme, que também vai abordar essa questão. Tem muitos artigos no Centro White de Pesquisa, vocês podem encontrar lá muita coisa nesse sentido. A história, ela é uma história, nesse contexto, dramática, mas ao mesmo tempo muito bonita, porque no final prevaleceu a graça de Deus no contexto da justificação pela fé. Daí surge o livro Desejado de Todas as Nações, em 1898, né? Que também deu muita ênfase explicativa no contexto do plano redentivo de Cristo, sem abrir mão da lei. E assim, a mensagem de Laodiceia, de acordo com o espírito de profecia e o próprio contexto da Bíblia, é 100% aplicável à igreja. Os símbolos são aplicáveis à realidade da igreja a partir de 22 de outubro de 1844. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vi que o Lucas comentou aqui no chat.
Gostaria de falar alguma coisa? Eu também queria citar o livro Bem, Paixão, Propósito e Poder, de James qual o Smith. nome? Qual é o nome? Então, Qual é o nome? Propósito, Paixão, Propósito e Poder, de James Smith. Ótimo livro também. Conta a história dos pioneiros da igreja. E fala muito sobre essa parte em que a igreja estava muito dividida entre as obras e a graça. Muito bem, obrigado. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Cláudio, só aproveitando, a igreja de Laodiceia, essa era, né, da igreja de Laodiceia, na história do Adventismo, a gente entende como a data logo após 22 de outubro de 1844, né? Uhum. Na verdade, assim, o que aconteceu que houve essa divisão de águas? Até aquela data, as pessoas acreditavam que Jesus iria voltar. Então, Exato. todos estavam preparando as suas vidas, estavam mudando seus corações, estavam largando os seus pecados. E quando a gente Né? fala todos, a gente está englobando todas as religiões que estavam Todas envolvidas as nisso. não existia uma religião adventista naquela época, né? Eram as pessoas de todas as igrejas estavam unidas para poder esperar a volta de Cristo, né? Uhum. Um movimento, seria exatamente, movimento ali só que o movimento envolvia praticamente todas as igrejas, né? Depois teve uma certa segregação, tudo bem. Mas o que eu queria levantar de ponto importante, eu acho que é isso, essa questão de que as pessoas buscavam deixar os seus pecados, né? Existe um texto bíblico que eu acho bem legal, que é que Deus fala que vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Então é isso que Deus está pedindo ao povo hoje, né? Que nós vindiquemos a santidade do Senhor, que nós possamos nos santificar realmente. E eu acho que esse é o processo que Laodiceia parou no tempo. Né? Quando a igreja de Filadélfia estava se purificando dos pecados, estava num estágio que estava crescente, né? Estava chegando cada vez mais próximo da volta de Cristo. Mas quando ela começou a entender que existiam outras leis, né, que haviam sido pisadas ao longo do tempo, esse processo de pesquisa, de levantamento, de doutrinário, acabou desgastando muito. E foi deixado essa questão de cada um largar os seus pecados, né? E foi Hoje, abandonando também, né? Abandonando as fileiras. exatamente. Então, a gente passa hoje nesse processo de hoje largar tudo aquilo que nos prende a esse mundo, né? Porque naquela época é o que eles fizeram. Se a gente cumprir essa missão, a gente deixa de ser Laodiceia para voltar ao primeiro amor, né? Voltar a proclamar a mensagem. Eu gostei de uma frase que você colocou assim, ó. Depois de 1844, o povo de Deus invernou em Laodiceia, né? E isso me faz muito me lembrar as 10 virgens, que ali tinha as prudentes e as loucas, mas ambos grupos dormiram, entendeu? Estavam em estágio de hibernação, dormindo. Então precisou um grito da meia-noite para despertar às 10, mas só 5 estavam preparadas para esse despertamento, porque elas tinham o azeite extra, né? E as outras não tinham esse azeite extra. Interessante, né, essa analogia. Vou passar para a Jossa aqui novamente. Nós temos como origem desse momento de legalismo na igreja a interpretação de Tiago White quanto ao povo remanescente no capítulo 12 de Apocalipse, no verso 14. Perdão, no verso Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Olha o que diz aqui o capítulo 14 de Apocalipse, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus.
Aqui nós temos três características como remanescente de Deus, né? Tiago White pontuou essa tripla característica de forma correta, só que o entendimento das características é que fugia um pouquinho a regra no terceiro aspecto. O primeiro aspecto a primeira característica do povo de Deus aqui, como povo remanescente, é que é um povo perseverante, é um povo paciente, né? Eles pacientemente, perdão, é que eles obedecem os mandamentos de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Pronto, me situei aqui. Primeira característica do povo de Deus é que é um povo perseverante, paciente. Segunda característica, obedece aos mandamentos de Deus. E esses mandamentos são os 10 mandamentos da lei. Mas também permanecem fiéis a Jesus. Em algumas traduções diz, tem a fé de Jesus, né? Essa fé de Jesus aqui é o plano de redenção, é a crença no sacrifício salvífico de Jesus e substitutivo. Isso aqui é graça, é justificação pela fé. Então, a aplicação que o Tiago fez foi correta quando ele disse que o povo de Deus, do tempo do fim, é um povo paciente ou perseverante. Aqui ele acertou. Ele acertou também quando concluiu que o povo de Deus obedece aos mandamentos de Deus. Ele acertou nisso aqui. Mas ele errou quando aplicou a fé em Jesus, ou permanece fiéis a Jesus, a questão dos mandamentos. Então, as últimas duas características do povo de Deus no tempo do fim estão relacionadas com a parte legal, com a parte dos mandamentos. Então, não tinha graça no escopo teológico do povo de Deus no tempo do fim. E essa interpretação de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, durou por 40 anos, o que tornou a igreja uma igreja legalista, claramente contextualizada com Laodiceia. Então, veja que até nesse aspecto, a profecia foi muito fiel ao descrever todas as fases da igreja, sendo que na última, o foco agora era a questão de entendimento. O problema da igreja estava ligado ao entendimento e ao comportamento do ponto de vista religioso, né? O que se tornou um problema para a igreja. Esse problema foi corrigido, né? A igreja foi engessada, como o Lucas colocou aqui no comentário dele no chat. Essa hibernação no contexto das obras laodiceanas durou realmente do início do movimento adventista como organização até 1888. De 1888 para cá, a igreja como instituição, como organização, ela adotou agora a postura correta no tocante ao entendimento do plano da justificação pela fé e a missão e propósito da igreja como detentora da mensagem presente. Qual é a nossa mensagem presente hoje, dentro dessas características? É continuar pacientemente aguardando a volta de Jesus, perseverando, primeira característica. Segunda, obedecermos aos mandamentos de Deus e termos a fé em Jesus, que é o equilíbrio entre a obediência dos mandamentos e a graça, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E a lei é a norma pela qual nós entendemos o que é ou não a vontade de Deus. Então, essa é a nossa mensagem, que nos primeiros 40 anos não foi entendida pelos pioneiros, mas que Deus providenciou Jones e Wegener para corrigir esse problema teológico, claro que com o aval de Ellen White, que também recebeu a revelação de Deus, as visões de Deus, para corroborar com aquilo que era o entendimento correto do ponto de vista teológico nesse sentido. Muito bem. Obrigado, Joelson. Pronto? Pronto, já são 9:02. Pronto. Quem falou aí que é quem foi que falou 9:02? Joelson. Ah, sim, tá bom. Então, eu vou só perguntar aqui se mais alguém quer falar alguma coisa. A gente acabou ficando no slide só de novo. Eu só queria fazer a leitura final aqui, tá? Enquanto alguém pensa aí o que quer falar, eu vou só fazer a leitura final que eu falei que ficar de ler aqui.
Então, portanto, levem. Então, sem esses remédios, nossa condição laodiceana é desesperadora. O apelo da testemunha fiel fica claro nesta palavra: repreendo e disciplino aqueles a que eu amo. Portanto, levem as coisas a sério, ou ser, pois, zeloso, é o que está lá em Apocalipse. E se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. E isso está em Apocalipse capítulo 3, verso 19. Rejeitar apelo tão veemente, firme e amoroso, de como comprar uma passagem para fora da peneira, é como comprar uma passagem fora para a peneira, entendeu? Então, Cristo, ele mostra a condição de Laodiceia e ele mostra a solução para sair desse estágio. E ele fala Cláudia, que Laodiceia... uma coisa impressionante que nós temos aqui é o amor insistente de Deus, porque Laodiceia, ao entender que consegue salvar a si própria, redimir a si própria, ela automaticamente rejeita o sacrifício de Jesus. Ou seja, É, se não na precisa mais de nossa. Cristo, né? Não precisa mais de Cristo. Exatamente. Por isso, no contexto da carta, é a única é o único momento da igreja em que Jesus não está dentro da igreja. Você percebe que Agora, desde a primeira carta até a sexta, Jesus está entre os candeeiros, Jesus está andando por entre no interior da igreja. Mas quando chega na fase de Laodiceia, Laodiceia expulsa Jesus do seu contexto de convívio. E Jesus está do lado de fora, foi expulso da igreja. Mas ele não se contenta com esse estado de expulsão, ele está insistindo, batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Agora, ele não entra porque quem pode abrir a porta é quem está do lado de dentro, ou seja, quem pode abrir a porta somos nós. Essa porta é como, representa os nossos é, é corações, como se vivêssemos um cristianismo sem Cristo. um cristianismo sem Cristo, né? Ou seja, é um cristianismo focado no aspecto legal do mesmo. O cristianismo tem um aspecto legal, mas esse aspecto legal que está baseado, fundamentado na obediência à lei, na aceitação da lei de Deus, ele precisa, para ser completo, o aspecto da graça, porque uma coisa complementa a outra. A lei, ela pode fazer apenas uma coisa, apontar o pecado, mas ela não pode nos perdoar e nos libertar do pecado. Então, ela aponta o pecado e nos coloca numa posição de necessitados da graça de Cristo. Então, quando a lei cumpre o seu papel de apontar o pecado, e isso quem faz é o Espírito Santo, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se não tem um colírio, Exatamente, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele nos apresenta um Salvador. E é nesse aspecto que entra a graça, porque aonde entra a graça, Paulo afirma o seguinte, revelando o que vou dizer aqui pelo Espírito Santo. Aonde abundou o pecado, e aqui superabundante. está a revelação da lei, superabundou a graça de Deus. Ou seja, nós somos pecadores, mas acima da nossa realidade de pecar está a capacidade de Deus em nos perdoar através da graça de Cristo quando nos arrependemos, cumprindo aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana: vá, mas não peques mais. Aí Exato. nós somos alcançados pela graça e o perdão de Jesus. Amém. Então, a mensagem da igreja de Laodiceia é uma mensagem de esperança. O que Laodiceia precisa fazer é abrir a porta do seu coração para que o Cristo Salvador, que está do lado de fora, entre, ceie conosco, more conosco, habite conosco e nos salve. É isso que nós precisamos fazer como laodiceanos. Uhum. Viu, Joelson? Isso E mesmo. Cláudio e demais. Eu queria só, assim, aproveitar, eu acho que essa aplicação básica do que vocês fizeram é muito interessante, né? Quando eu falei para vocês que a aplicação, Deus tinha uma igreja dentro de Laodiceia, né? E as mensagens, você falou que foi passada pelas 7 igrejas, né? Filadélfia, Tiatira, Sardes, né? E chega a Laodiceia, que é a última igreja. E quando usa
usa essa pequena analogia. Por que eu estou usando essa expressão? Porque Laodiceia ela era uma cidade, como foi mencionado, uma cidade muito rica, né? E Deus usa algumas coisas que Laodiceia produzia, não só como todas as outras cidades teriam que passar dentro de Laodiceia, porque lá estava o maior banco comercial, financeiro. Então, Laodiceia, ela tinha uma produção muito grande de lã, né? Não só a lã preta, como também a lã brilhante. A gente sabe que lã representa vestes, né? E também eles tinham também a questão de produzir algumas misturas, né? De óleo, né? Que fazia pomada para os ouvidos, e também o colírio, né? O qual, na verdade, é mencionado também no livro do Apocalipse, onde nós lemos, e é apresentado também que Laodiceia, eles recebiam eles eram fornecidos com algumas águas minerais de fontes, né, que ficava a 10 quilômetros, né, lá do sul da Ásia. E essa água chegava em Laodiceia com a temperatura morna, né? Então, assim, a gente não entende se essa jornada de 10 quilômetros, essa água que era uma água mineral, ela passava por uma temperatura que ela chegava não quente e nem fria, ela chegava morna, né? Então, essas expressões elas são usadas dentro do livro do Apocalipse para trazer também para a nossa igreja, na vida atual, sobre a condição da vida espiritual da igreja, do momento espiritual que a igreja viveu na época, não apenas no período de Ellen White, como a igreja está vivendo agora no período final da volta de Jesus, né? A gente encontra as pessoas, como eu falei, em uma sociedade mais capitalista, né? Numa sociedade mais empreendedora nos seus empreendimentos, né? Nós encontramos uma igreja praticamente vivendo só os momentos do culto, de 1 hora, de 2 horas de adoração, e durante a semana a gente não vê esse tipo de vocação, de compromisso, né? Às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja estabelecendo até horas de começar o culto e de terminar o culto. Olha, não pode passar de 11 horas, não pode passar de 11h30, senão os irmãos chia. Então, assim, eu tenho a semana toda para mim vivenciar o meu trabalho, mas quando chega no sábado, o tempo para Deus tem que ser reduzido. Por quê? Porque eu não quero mais ouvir, não tenho mais interesse de colocar o colírio, que é o Espírito Santo, no meu coração, para que a minha mente seja aberta. Eu não quero mais as vestes do Cordeiro para esconder a minha situação pecaminosa, né? Então, essa situação, Deus usou dentro dessa analogia com a igreja de Laodiceia, né, e a cidade de Laodiceia, como Deus também permitiu usar o meio de Ellen White para a igreja dos últimos dias, né, para o despertar da igreja, para que ela não entre na mesma situação acomodadora de viver só aqueles momentos poucos de adoração, e a fé vai esfriando, vai ficando morna, daqui a pouco gela de vez e a pessoa fica apostatada. Eu falei para a Dilemã nesses dias que eu nunca vi, em um período de 2 anos, tanta apostasia de tantas pessoas saindo das igrejas, esfriando a sua fé. Então, essas eram as minhas últimas colocações, e agradeço pelo estudo que foi feito hoje, bem explanado, bem colocado, o Joel, como também por você, Cláudio, e os demais, o Lucas. Eu acho que a igreja tem que acordar, mas tem que acordar agora. Se esperar para acordar depois, vai ser tarde demais. Amém. É só fazer a continuação aqui da leitura, para terminar. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos, e em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais da nossa fé,
as colunas de nossa posição. Depois vem as dúvidas acerca das escrituras. Então a caminhada descendente para a perdição, quando testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Bom, nós vemos aqui que o conselho da testemunha é: compre ouro. O ouro é a fé. E essa igreja, ela era pobre de ouro. Ela era pobre de fé. Entendeu? Ela chegava num estágio de incredulidade. Ele fala também, e compre vestes brancas. As vestes brancas é a justiça de Cristo. Para mim receber a justiça de Cristo, eu preciso arrepender. Entender que sou pecador e me arrepender, para que Cristo possa me cobrir com a sua justiça. Então, essa igreja, ela não se via como alguém pecador, ela não tinha necessidade de arrependimento, entendeu? Por isso que a chamada é, portanto, ser pois zeloso e arrependa-te. E o colírio, ela era cega, ela não enxergava, era mentes cauterizadas, entendeu? Não conseguia enxergar nada, um palmo à frente dos seus olhos, porque ela era cega. E o que poderia fazer ela deixar de ser cega é o colírio de Deus, que é o Espírito Santo na vida dele. E nós somos essa Laodiceia. Todos os dias nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida, entendeu? Para ver em que condições eu estou me encontrando, tão parecido com o Laodiceia, sabe? A gente se preocupa muito com as teorias que vão entrando e tal, tudo, mas a gente tem que preocupar mais com a gente, entendeu? Para ver se a gente não está se enquadrando nisso, se a gente está sendo, como é que está a nossa fé em Cristo, se eu estou me arrependendo, buscando a Cristo, buscando o arrependimento, a justificação de Cristo na minha vida, estou buscando o derramamento do Espírito Santo na minha vida, eu não vou conseguir terminar essa jornada espiritual sem o Espírito Santo. É importante entender que ninguém aqui vai conseguir terminar essa jornada espiritual aqui, chegar ao fim da linha, sem a ajuda do Espírito Santo, que é Deus na nossa vida. Então, nós necessitamos. Deus está fazendo uma chamada para dizer o seguinte: vocês são carentes, vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus, vocês necessitam destas coisas que eu estou falando, entendeu? Se, pois, zeloso, arrependa-te. Eu estou à porta, batendo na porta, esperando por vocês para abrirem a porta. Abram a porta. Estamos vivendo um cristianismo sem Cristo, entendeu? Um cristianismo, assim, de faz de conta, porque aquele a quem nós dizemos que servimos não está do lado de fora, não está do lado de dentro. E qual é o lado de dentro que ele quer estar? Dentro do nosso coração. Ele quer ser o Senhor de nossa vida. E Satanás não medirá esforço para enfraquecer esta igreja, como a gente bem viu. Ele vai enfraquecer os testemunhos, vai enfraquecer as bases da nossa fé, vai enfraquecer a nossa crença, as nossas credibilidades na palavra de Deus, porque nós já estamos vendo isso aí, entendeu? O inimigo criando teorias e mais teorias com pessoas famosas, teólogos de grande renome, entendeu? E isso não é só dentro da nossa igreja, isso está geral, entendeu? É dentro e fora está acontecendo, é um movimento que está acontecendo dentro e fora ao mesmo tempo. Tentando descredibilizar a palavra de Deus, entendeu? E essas pessoas se levantam como se eles tivessem a autoridade de descredibilizar a palavra de Deus e colocar o que eles querem e tirar o que eles não querem, entendeu? E eles têm se levantado com essa arrogância de que tem esse poder de poder fazer essas modificações, entendeu? E diz que usa o nome de Deus como chave hermenêutica, entendeu? Para fazer essas alterações, essa arrogância de que posso fazer isso porque é isso que tem que ser feito, entendeu? E nós temos que também ter o cuidado com nossas vidas para a gente também não estar tendo arrogância de achar que a gente está perfeito, que a gente está santo, que a gente já está bem na vida espiritual, porque, na verdade, quando a gente está bem espiritualmente, a gente se sente mais pecador, por incrível que pareça, entendeu?
a gente consegue enxergar melhor os nossos defeitos, as nossas falhas, e a gente consegue enxergar nossa pequenez. E é aí que a gente busca mais a Deus. Mas quando a gente está cego, nesse sentido, a gente só pensa que a gente está tudo bem com a gente. Nada precisa ser mudado. Isso é uma mentalidade que todos nós podemos correr o risco de ter, né? Então, nós já chegamos aqui a 9 horas e 17 minutos. O Lucas levantou a mão aqui, quer falar? Vou dar a liberdade para ele falar. Pronto. Obrigado pela liberdade, Cláudio. Só para pontuar, né? Você falou bastante sobre o colírio, né? E Ellen White fala que o colírio é exatamente a graça, né? Que envolve tudo isso que você acabou de dizer, né? Quando a gente falou muito que a Laodiceia é legalista, né? E realmente, se a gente atribuir o sucesso da nossa vida cristã às nossas obras, a gente só encontra fracasso. Quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus e enxerga que só Ele pode agir em nós, e nós aceitamos esse presente que é a graça, então a gente nos coloca numa posição humilde, né? Onde a gente aceita ser transformado, onde a gente aceita mudar. E essa transformação que Ele espera que ocorra em nós, né? Para que nós aceitamos esse colírio, que nós não enxergamos que existe no mundo espiritual um dom a ser dado a cada um de nós, como tu bem pontuou, né? É o enchimento do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir a obra final que o Mestre nos comunicou, né? Amém. Obrigado. Mais alguma coisa, Joelson? Quer dar encerramento? Só dar um spoiler aqui com relação ao que nós precisamos entender quanto às obras quente, frias e mornas. Não foi possível contextualizarmos, explicarmos essa realidade hoje, mas na semana que vem nós vamos, com base na Bíblia, mostrar o que são essas obras para termos um entendimento, né, do que deve ser a nossa postura diante do que Jesus estabeleceu como solução para esses problemas e a direção que precisamos para nos enquadrarmos no contexto das obras quentes, não as frias e nem as mornas, mas as quentes, porque são essas as obras que Deus espera de nós. Então, na semana Amém. que vem, se Deus permitir, faremos a explicação com base no entendimento bíblico do que são essas 3 categorias de obras. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite feliz. Neste momento, eu vou pedir... Quem aqui que eu vou pedir para poder orar com a gente? Vamos pedir quem está aqui com a gente? Deixa eu ver. Está aqui com a gente. Vou pedir... Roberto. Quem é Roberto? Pode orar para a gente, Roberto? Ficou quietinho aí. Roberto está aí ainda? Você tem algum nome, Kézia, que possa orar pela gente? Citar alguma pessoa aqui? Kézia? Gente, o pessoal todo dormiu. Já pega o sono. É, quero todo mundo no sono. Roberto, apareceu? Amém, estamos aqui. Amém. Roberto, você pode fazer oração com a gente, Roberto, por favor? Amém, oremos. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor Deus, te rendemos ações de graça pela iluminação do teu Espírito Santo, porque tu usaste homens e mulheres aqui nessa noite para trazer sobre nós, Pai, a tua iluminação, trazer sobre nós o teu Espírito Santo. E somente através dele, Pai, é que nós conseguimos enxergar a tua vontade. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Onde quer que esteja, Pai, que teu Espírito Santo esteja trazendo a luz sobre todo aquele que, de fato, te segue, Pai, em espírito e em verdade. Que, em nome de Jesus, Pai, os nossos olhos se abram e o nosso coração, Pai, esteja sempre aberto para te receber. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, retira de nós tudo aquilo que não te agrada. Completa, Pai, a obra que tu começaste. E que tudo, Pai, que nós fizermos redunde em honra, glórias e louvores a Ti. Desperta a Tua igreja, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus.
E é no nome do nosso Senhor Jesus que eu te agradeço hoje para todos sempre. Amém. 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 Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui conosco. Tá? Boa noite. Que Deus abençoe sempre vocês. Valeu. E aí, Roberto, valeu! Semana que vem a gente ainda continua nesse assunto, tá? A gente vai para o segundo tópico, tá? Kézia vai fazer a foto antes que a gente esqueça. Kézia vai fazer a foto. Perguntei qual é o motivo da sacudidura. Então, a gente vai estudar agora o sentido da sacudidura. Próximo tópico, tá bom? Então, se prepara para isso, se informem, tá? E a gente vai bater agora a foto. Kézia? Kézia? Ô, Kézia, tu tá dormindo? Kézia? Deixa eu ver se eu consigo para falar. semana que vem. Peraí, deixa eu chamar ela aqui. Ela precisa desligar o vídeo. Kézia? Ô, Roberto, dá um abraço na Robertinha para mim, hein? Tô sim. Kézia? Cadê ela? Oxe. Tá aí no hospital, menino. Quase que eu morri, você acredita? Hã? Tô sabendo. Deus falou, fica aí mais um pouquinho. Cadê ela? Quer? Você é Vai chamado bater a por Deus foto? com propósito. Oi, mãe, vamos Deus tem tirar o print, sim. Tava dormindo, foi? Não, que eu tinha ido no banheiro. Aham. Tá bom, vai lá, tira lá. Ela fica na cama aí, ela já acaba com A senhora tem que parar de compartilhar a tela, peraí. Hã? Tem que parar de Já tá- compartilhar a tela. Como é que eu faço aqui para tirar? Já